Muito bem, boa tarde pessoal. Comentário de fechamento no ar, site leandrostormer.com.br. Hoje, dia 24/7/2015, aqui com vocês, Vlad, né, como a maior parte de vocês me conhece. Trago para vocês então mais um dia de atualização das movimentações dos mercados, né, em que o Ibovespa apresenta mais um dia de queda forte, né, seguindo então a pressão vendedora dos últimos dias. Estamos já há vários dias de queda, o mercado está longe das suas médias, vários ativos sinalizando algum cenário de retorno à média, e é isso que a gente vai verificar a partir de agora. Inicio trazendo as atualizações dentro dos modelos operados, em seguida comento os principais ativos, no terceiro momento eu abro para a interação. Você que acompanha ao vivo pode enviar perguntas no chat logo abaixo, e quem acompanha a gravação, por favor, entre no nosso site, nosso fórum, compartilhe suas ideias com os demais traders. Right? Então deixa eu colocar na tela aqui. Primeiro ativo que chama atenção e que gerou entrada já pelo setup de retorno à média. Então, obviamente, sejam todos bem-vindos, o Anaka, Norma, todo o pessoal que eu já estava conversando, o Renato, um abraço para o Renato, inclusive. Trocamos uma longa ideia ali. Já vou detalhar aqui todos os poréns aí do mercado. Então, todo mundo que está chegando agora aí, sejam bem-vindos. Pessoal, olha só. Todo mundo de olho na tela. Itaú está gerando entrada. Temos YouTube deixando um candle de sombra inferior, com volume que lembra um selling climax, né, de exaustão de venda. Esse candle acontece fora da banda de Bollinger. E atentem para o seguinte, essa banda verdinha aqui é a banda de 3 desvios padrões. Tá? E ela, na média, costuma conter mais de 99% dos movimentos do mercado. Então a expectativa aqui de fato é de algum retorno à média, seja do ponto de vista estatístico, seja dentro da ótica do modelo que a gente trabalha. Nesse cenário, que é um candle fora da banda de 2 períodos e, além disso, uma distância razoável da média móvel de 21, distância essa que deve ser maior que 30% da média da volatilidade, né? Temos uma distância aqui de 8% aproximadamente para uma volatilidade de 24%, né? Mais de 30% da média. A entrada foi feita. Os detalhes está em texto. Tá? Então deixa eu pegar aqui os detalhes. Ó. Houve então a entrada 28,68. O papel já está evoluindo a nosso favor. Stop 27,97. Percebam que o stop não fica logo abaixo da mínima do dia. É um pouco mais distante por conta da volatilidade. E a realização parcial em R$ 29,39. Então houve enquadramento. Setup 3. Tá? YouTube toca aí uma zona de suporte no gráfico não ajustado. No não ajustado também toca. Tá? Aqui então, ajustado, não ajustado, o mercado também toca aí uma zona de suporte. A expectativa é de algum repique. A gente ficou não em dúvida, né? Pensou muito bem antes de dar esse trade. Embora todos os papéis do setor bancário estão chamando a atenção dentro dessa ótica, né? Banco do Brasil, papel que também está enquadrado. Quem optar por Banco do Brasil dá para fazer essa mesma conduta. Testando aqui a zona de 20, lembra que a gente bateu nessa zona e comentou várias e várias vezes, tanto no ajustado quanto no não ajustado é um ponto de suporte relevante. Então a expectativa é de algum repique para os próximos dias, as próximas semanas, né? O mercado como um todo aí já cai há vários e vários dias seguidos. Olhem o gráfico do índice do setor financeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de queda. Né? O papel tocando aqui uma LTA. Praticamente o cruzamento, né, entre a LTA do antigo triângulo de alta e a LTB sendo testada agora também como suporte. Então vamos ver se essa correção se consolida, se confirma para a semana que vem. Tá? Bueno, posição que está aberta, BRML, desculpa. A BRML também vai deixando um cenário de retorno à média aqui, sugerindo algum trade nesse sentido. Como nós temos uma posição na venda, nós simplesmente vamos colocar um stop acima da máxima de hoje. Segue o baile. E dentro da ótica do método Stormer, quem acionou o trade ontem, a posição segue aberta, levemente contra, é
Lojas Renner, tá? PSSA, que era o outro papel que a gente poderia ter trabalhado uma entrada, tá? Também está nas mesmas condições. Quem não entrou e opera FR2 tem essas duas alternativas. Vamos ao Ibovespa. Então, Ibov, mais um dia de queda. O mercado essa semana desfez completamente aquela expectativa de virada aqui em cima da cabeça do pivô de alta, que vocês já viram eu falar várias vezes. O Stormer também defendeu essa tese no último chat position, mas o mercado desfez, perdeu o fundo anterior, tá? Consolida agora sim uma tendência de baixa, não que já não estava no gráfico diário. Porém, dentro dessa tendência de baixa, como vocês podem observar, a gente tem o Ibovespa em cima de uma linha de referência no canal de baixa e também em cima da projeção de 100% da perna de impulso dada aqui, né, entre maio, todo mês de maio, né? Então toda a perna do mês de maio projetada a partir do topo de junho foi onde o mercado parou. Olha que bonito, tá? A expectativa é de alguma recuperação, algum retorno à média, tá? O mercado vai querendo deixar uma sombra, e como a maior parte do peso do Ibovespa está concentrado em bancos, todos os bancos estão sinalizando esse movimento, a gente deve ter algum repique, tá? Vamos ver se acontece. No intraday do dia de hoje, o índice futuro gerou uma bela venda. O mercado abriu em gap de alta, fechou abaixo da linha d'água. Isso que na minha leitura é um dos melhores cenários para se atuar na venda, né? Quando nós temos um dia batendo forte anterior. O mercado abre em gap de baixa, dá sequência àquele viés do dia anterior. Perfeito. Venda foi dada, RP foi acionada. Em seguida, quem conduziu a operação foi o High Low, que nos tirou do trade por volta das 2 horas. Tá? O dólar, uau, olha aí o dólar. A gente comentou da possibilidade de trade ontem, né? Por conta do rompimento aqui no gráfico não ajustado da linha de referência do triângulo simétrico, tá? Houve um certo desconforto aqui, acabamos não dando entrada, optamos pela Klabin, que era um papel que até tem uma forte relação com o dólar. Klabin não se movimentou tanto, o dólar puxou forte. Tá? Quem chegou a montar a posição aqui já conseguiu até fazer RP. Embora o sinal do gráfico semanal do dólar, olhem esse gráfico semanal. O mercado está rompendo o triângulo no semanal. Tá? Então aquela simetria que existia lá com o ano de 2004 começa a ficar cada vez mais inerente. Será que teremos o dólar visitando patamares próximos aos R$4? Graficamente é o que podemos esperar. Tá? Muito próximo do aniversário aqui da simetria temporal que eu acompanhava, né? Simetria temporal era a semana que vem, que é a linhazinha verde aqui. Tá? E é isso aí. No intraday, hoje o dólar abriu em gap de alta, tá? Ficou de lado o dia todo. Eu não pude acompanhar o dólar no intraday no dia de hoje, não só o dólar, né? A maior parte o mercado como um todo eu não pude acompanhar. E rolou uma certa confusão aqui no LS Live. Gerou trade, não gerou. Porque quando eu cheguei aqui na minha mesa, né, eu postei o trade aqui, né, acionado pelo setup 3. Mas, pelo modelo, não foi respeitado o filtro, né, mínimo pelo método Leandro, que é um filtro de 3 ticks. Então o trade teria sido enquadrado aqui. Como eu disse, eu não estava presente, estava fazendo outras atividades. Tá? Então, enquadrou o trade aqui, tá? No candle das 15h15. A volatilidade naquela ocasião era 4,89, então 20% disso. Né? Vamos arredondar aí para 1% de stop. Ó, eu teria que botar o stop abaixo da mínima do dia. Né? Abaixo desse fundinho já daria para colocar. Então o trade ainda estaria aberto. Pelo setup 3. Não houve, pelo modelo que a gente opera, um outro enquadramento ideal. Então estou aqui corrigindo a informação que foi dada no LS Live. Informação errada. Muito bem. Tá bom esse café. Seguindo. Falamos do dólar, vamos falar das commodities, né? Milho. Quem opera por média móvel de 9. Ontem a média virou aqui no limite, nem deu pra ver. Eu nem tinha visto que tinha fechado a média. Tinha virado a média ontem. Eu não fiz o chat de fechamento ontem, né? Foi o busy.
27,37. Ela não virou, não. Então quem está vendido segue vendido. Ela não virou, né? Fechou no mesmo preço. Quem está vendido segue vendido. Tá? Dentro de congestão. Então não há o que fazer dentro de uma abordagem mais grafista. Boi repicou, né? Lembro que a gente falou bastante do boi. Tinha tocado lá na faixa dos 141. Tá? E o mercado repica. Interessante que no semanal o mercado vai deixando o candle branco. Superação da máxima da semana sugere sim retorno à média, assim como foi acionado na semana passada, estopado, né? Vamos ver se agora o mercado faz um repique. Quem opera para média móvel de 9 já montou posição, a posição foi feita ontem. O juro, um dos grandes destaques do dia, da semana, melhor dizendo, né? Alta aí de 3%, mais de 3%, após tocar a média móvel de 21 no semanal. O mercado aumenta a sua volatilidade, vai em busca do topo anterior. Lembro que a gente tinha colocado uma breve tendência de baixa aqui no juro, né? E após isso, o mercado resolveu marcar fundo. Olha o volume que entrou no juro. Graficamente já há uma tendência indefinida aqui no diário, né? Os zigue-zagues descendentes foram quebrados. Tá? Então, no semanal, a expectativa é de retomada da pressão compradora. Enquanto no diário há uma tendência indefinida. Dow Jones, em queda, indo em busca do suporte. Tá? Já tem aqui também 4 dias de queda. O mercado trabalha dentro de um alargamento. Tá aí o alargamento do Dow Jones. Fundos mais baixos, topos mais altos. Tá? Suporte 17.480 pontos. Comento rapidamente alguns papéis que chamaram a atenção. MGL 3, uma queda de 10%, papel que aumentou bastante a volatilidade essa semana, né? Inclusive na semana fechou com um candle estranho, olha aí, o candle que vai fechar no MGL 3, apesar do volume bastante amplo. Tá? Eletropaulo foi um papel que chegou a apresentar uma queda superior a 10%, tá? Superior a 12% na realidade, e vai repicando agora, deixando uma sombra inferior. Tá? É um ativo que também está fora da banda, sugere algum retorno, mas não é o cenário ideal. Tá? Não é o cenário ideal porque aqui as bandas estão abrindo, elas já não vêm abertas. Isso preocupa mais. Né? No semanal, inclusive, a gente consegue perceber o mercado entrando aqui em tendência indefinida por topos e fundos. Né? Mas eu entendo, tem gente que está procurando compra aqui em Eletropaulo, eu entendo. Apenas não se enquadra exatamente o modelo que a gente opera. Tá? Petrobras até que se comportou bem hoje, queda de 1%, enquanto o Bovespa apresentou uma queda mais relevante. E Vale, queda de 2,3%, fechando abaixo do suporte, renovando aí suas mínimas. E é interessante colocar que agora no gráfico ajustado, eu ia dizer que tinha fechado abaixo, mas fecha, né? Tá ali, ó, fechando abaixo da mínima do ano, tanto no ajustado quanto no não ajustado. Certo? O pessoal que está questionando aqui sobre o Chat Position, hoje será com Stormer, tá? Uma semana importante, com movimentos bastante fortes. Acredito que vai ser um chat bem válido de ser acompanhado. Vamos lá. Vamos iniciar a interação com o pessoal. O Onak diz o seguinte: para quem fez entrada no dólar, valia a pena dormir posicionado? Abraço e tenha um bom final de semana. Valeu, Onaka. Bom final de semana para você também. Olha, dormir posicionado, se você fez um controle de risco adequado, eu não vejo problema. Tá? Se você ajustou o teu controle de risco para uma operação de swing trade, eu não vejo problema nenhum. Tá? A expectativa é de continuidade do movimento, apesar de um certo nível de sobrecompra. Né? O papel já está um pouco afastado da média. Está fora da banda mais curta aqui, mas não sinaliza, né, recuo. Muito pelo contrário, o papel está fechando no semanal com candle potente, candle de ignição, candle de vou iniciar mais uma perna de alta. Mais longa, de prazo maior. Vamos seguindo. O Bob diz o seguinte: Vlad, às vezes que enquadra candles na 2020 você diz que não, mas no meu entra. Seu profit ajusta dividendos? Bob, olha só. Isso provavelmente não tem muito a ver com o ajuste de dividendos. Eu uso gráfico não ajustado. Tá? Eu gosto de observar os pontos de memória do mercado.
Isso não é que eu uso o gráfico certo ou que usar gráfico ajustado é errado, não tem nada a ver com isso. Eu só gosto de ver os pontos que o mercado virou no passado e ver aonde há frustração dos players. Quem opera trade system, isso é irrelevante, né? Porque não está operando memória de fato, está operando um dado estatístico, de uma média, de um FR, do estocástico e assim por diante. Tá? Então, isso não é para interferir, tá? Porque a gente só está medindo o tamanho da barra, né? Dá um exemplo aí de uma barra que não enquadrou para ti, que a gente não concordou no enquadramento da barra 2020. Tá? Aí a gente pode ver onde é que está o furo. Gonçalves, Vlad, podes verificar Itaúsa? Não caiu mais que Tube? Seria uma opção interessante para retorno à média? Parabéns pelo trabalho nessa semana intensa. Uau, realmente, cara, foi intensa, não só dentro do ponto de vista de mercado, mas como um todo. Mas assim que é bom, né? Assim a gente se sente útil. Itaúsa. Então, aí temos Itaúsa. Ué, bater no Itaúsa agora? Será que bater em YouTube também? Olha aí. Bater em Itaúsa, né? Ela não caiu tanto quanto YouTube. Na realidade, hoje ela está caindo e hoje ela não está enquadrada, Gonçalves. Que o modelo de retorno à média que a gente opera precisa de um candle, que o método Leandro opera, precisa de um candle fora da banda e que esse candle seja comprador, que ele tenha uma sombra inferior. O candle de hoje está completamente fora da banda de 2 desvios padrões. Tá? Então a gente poderia afirmar que, e não só, ele fechou também fora da banda de 3 desvios padrões, que é a banda que compila, né, 99% dos movimentos, do ponto de vista estatístico. Então tem muita chance do mercado voltar para dentro da banda. Tá? Só que não há sinal, ao contrário de Tube, que acabou deixando um candle ideal. Vale 5, está perdendo a mínima de 2008, não seria uma venda interessante? Olha, é uma venda possível, Cissa, não seria errado. O problema é que o mercado engasgou aqui, né? A interpretação de Cunha, isso aqui não deixa o cenário limpo, né? Não é uma perda de suporte concisa e limpa. Tá? Sei que tem muita gente querendo fazer venda em Vale, mas graficamente não tá tão fácil fazer isso. A não ser que o cara utilize média móvel, né? Que não questione os movimentos do preço, né? Média móvel virou para baixo, vende, virou para cima, compra, ponto final. Tá? Mas eu não consigo ver uma venda tranquila aqui. Embora eu entenda quem está fazendo venda aqui, tá? No semanal o papel de fato está fechando abaixo da mínima do ano. E esse aqui é o ajustado, né? No não ajustado já tinha perdido. Albuca, já que eu tô com o gráfico da Vale aqui, diz ele. Vlad, lembra desse gráfico da Vale? Vlad, lembra desse gráfico da Vale? Aqui, ó, ele postou para nós. Deixa eu ler ali a mensagem dele. Diz então o Albuca. Pela contagem das ondas, na queda, estaríamos atingindo o fim da onda 5, cujo comprimento seria igual ao da 1, concorda? Mais essa, né? Concordo com a tua contagem está ideal, tá certinha aqui. Tá correta. Então no diário também tem mais essa, né? 1, 2, 3, 4 e aqui a 5 seria a quinta diagonal, né? Que ela é em formato de cunha. Também outra possibilidade. Se eu coloco o FR para validar isso, tem divergência validando. Tá? Então, realmente é uma venda desconfortável de ser feita. Tá? Tem mais essa ainda. Possibilidade do mercado ter finalizado aqui 5 ondas. Poderia comentar BRML, devolveu tudo do dia de hoje. E o Bob coloca BRML em 3 a 4,30 e o candle fechou em alta, acionando tática de guerrilha, correto? Qual considera o objetivo? Bom, BRML devolveu toda a queda, né, o que é um sinal positivo para quem montou posição na compra, para quem está vendido não é tão interessante, afinal diminui a possibilidade de lucro, embora já não gera mais prejuízo a posição que está aberta. Em relação ao trade de guerrilha, acionou sim o trade de guerrilha, Bob, só que acionou no leilão agora, né? Então é impraticável, não tinha como entrar nessa operação. Se você conseguiu entrar, usa o alvo padrão da taxa de guerrilha, que é 13,5%. Tá? Quem está entrando pelo método Leandro segue projeta o risco para cima com o objetivo. Aí depende da estratégia que cada um usou. Tá?
É um papel que está no curtíssimo prazo também sugerindo retorno à média. Tá? Muitos papéis estão fora de suas bandas. Pessoal aqui interessado na BRML3. O David, Vlad, pode comentar BBDC4 se dá compra pelas bandas? Também, mas não comentei esse papel, acho que na minha cabeça estava claro que eu tinha comentado, mas não comentei. Tá? A grande questão aqui em Bradesco é que a distância não é tão grande, certo? A distância não é tão grande quanto o YouTube, quanto o Banco do Brasil, mas tem o mesmo cenário, David. A expectativa é também de um retorno à média. Aqui o eTrader mandou uma mensagem pro David. Então só encaminho ali. O Bruno Parodi. E aí, Bruno, tudo bom? Pode comentar Pomo 4? Claro, vamos comentar aí Pomo 4 para o Bruno. Então Marco Polo, que dia foi aqui? Na terça, dia 21 foi terça-feira, né? Isso, terça-feira. Tinha marcado um fundo acima do fundo anterior, deixou todo mundo aqui na expectativa da formação de um pivô de alta, que não aconteceu, né? Pivô de alta é candle que fecha acima do topo anterior, acionando aí o primeiro zigue-zague ascendente. Tá? Não era um sinal de compra. O papel está truncado, né? Não tem nenhum cenário de trade. Está com as médias viradas para baixo, então possui um viés baixista, suporte em 2,20. No curtíssimo prazo eu não vejo muito o que fazer. O papel fechou em queda essa semana, queda de 3%, marcando mais um topo abaixo do topo anterior no semanal. Então, pelo que tudo indica aqui no semanal, o papel deve seguir em queda, pelo menos até os 2,20. Swing trade eu não vejo muito o que fazer. Por que Bradesco não se enquadra melhor que YouTube? Por conta da distância da média. Leandro, por conta da distância da média. Embora são papéis que têm uma correlação bastante alta. Então, se um papel, o outro papel subir, o outro deve subir também. E Petrobras, pode comentar? CSN se segurando na importante resistência, ou antigo importante suporte. O que você quis dizer? Bom, então aí temos o gráfico. Esse aqui é o não ajustado? Espero que sim. É, o não ajustado da CSN. O papel perdeu aqui a mínima dos últimos anos. Olha onde é que está a CSN. Tá? Suporte tem a máxima lá do ano de 2000, que é suporte para o papel. Mas não é um suporte importante. Suporte mesmo forte para a CSN só na faixa de R$1, que é a mínima lá de 2001. Tá? Esse é um suporte importante, é onde está também aqui a linha de referência do canal de baixo de longo prazo. Eu não vejo compra exatamente agora não, Felipe. Talvez no ajustado você esteja observando isso. Só que o problema disso é que a tendência é de baixa. O papel não está tão distante da média quanto parece. O candle de hoje nem o de ontem estavam fora da banda. Então isso aumenta o risco de apostar em trades contra a tendência. A gente tem que ser muito exigente em trades contra a tendência. É muito mais difícil você acertar o ponto de virada do mercado do que seguir na direção que o mercado está indo, por incrível que pareça. Tá? Então eu não vejo entrada tranquila pelos modelos que a gente opera. O David coloca, Vlad, no trade guerrilha o objetivo de alta sempre é o de retorno à média ou pode trabalhar com outros parâmetros? A filosofia das táticas de guerrilha é um retorno à média. Isso não quer dizer que eu vou vender a minha posição ou recomprar minha posição na média. Tá? O alvo, eu posso trabalhar o alvo que eu bem entender, o alvo que eu ficar mais confortável. Né? O alvo que a gente passa no curso é 3,5%, mas ele não é estático. Eu posso usar 10% da média da volatilidade, eu posso usar a média móvel de 9%, né? Como objetivo, como parâmetro, aí vai de cada um. Importante entender o seguinte, quanto mais longo for o meu alvo, menor será a minha taxa de acerto. O que eu prefiro? Eu prefiro um modelo que me pague mais na média ou que eu tenha uma taxa de acerto maior. É impossível ter os dois. Impossível. É um ou outro. Tá? Então é isso. Ciel 3, pode comentar agora que ela perdeu a média móvel de 21? Obrigado e bom final de semana, diz o Gustavo.
Cial 3, mais um papel aí que apanhou essa semana, né? Depois de 6 semanas de alta, 7 semanas de alta, fechou em queda. Sugere uma correção de curto prazo. Esse gráfico aqui eu vou ajustar por conta do gap, por conta desse provento muito longo aqui, embora isso aqui não atrapalhe em nada a avaliação, né? O papel vai se aproximando de uma zona de suporte que é o fundo anterior, só que já perde a média, né? Então o papel começa a perder força. Um outro sinal de que esse papel está perdendo força é o seguinte: o topo anterior nessa correção não foi respeitado. Tendências saudáveis, os preços quando corrigem não devem ultrapassar o topo anterior. Isso é um sinal de saúde da tendência. Quando o topo anterior não é respeitado, ó, olha aqui um belo exemplo. Ó. Pivô de alta acionado, certo? Quando o mercado começou a corrigir, a expectativa é que o ideal é que o mercado não perca o topo anterior. Perdeu o topo anterior. Então isso aqui é demonstração de fraqueza do papel. Tá? É demonstração de fraqueza. Tá? O ideal, aqui mais um exemplo. Ó. Aqui mais um exemplo. Na correção, o mercado não perde o topo anterior. Na correção, o mercado não perde o topo anterior. Na correção, o mercado não perde o topo anterior. Opa, perdeu o topo anterior. Então aqui o mercado, esse aqui é um sinal de perda de força. Esse aqui é um sinal amarelo, que eu devo ficar de olho num pivô de baixa se o mercado perder aqui o fundo. Opa, pivô de baixa. O mercado acabou ficando de lado na realidade, né? Ó, ficou de lado aqui por 70 dias, 4, 5 meses. Tá? Então esse é um sinal que vocês podem começar a observar. Mercador LX, Vlad, por favor, comente a possibilidade de entrada em ESTC3 e LAME. Faz tempo que eu não olho STC3. STC3 é um candle comprador, esse aqui é um padrão de reversão dos candles chamado Piercing Pattern. Tá? É uma possível entrada, a superação da máxima de hoje acionaria esse trade. O mercado acabou segurando aqui em cima do suporte, né? Perdeu ontem, voltou para dentro do suporte hoje. No semanal fica mais fácil de ver a sombra inferior aí sendo formada. Se essa máxima for superada, a próxima resistência fica lá em R$19,20. Mas não é um trade que a gente costuma montar, um tipo de trade que a gente costuma montar. Lame 4, testa uma zona de suporte com candle comprador, mas já sem zigue-zagues ascendentes, né? Percebe que o zigue-zague aqui foi quebrado. Né? Os zigue-zagues que estavam aí ascendentes foi quebrado. Então isso aqui aumenta o risco de um trade nesse patamar. É uma mera compra de suporte sem o filtro da tendência. Se eu coloco a média também já foi para o saco. Está em processo de virada para baixo, ou seja, processo de mudança de tendência. Mais um fator que aumenta o risco desse trade. Então, apesar do candle estar bonitinho, estar em cima do topo anterior, eu não fico confortável nessa entrada, ou pelo menos não se enquadra na nossa abordagem. O Cervenka diz, Vlad, mas o trade do dólar no intraday, não houve congestão de 10 candles para 3 setup 3? Houve sim, Cervenka. Os 10 candles que foram levados em consideração são esses candles aqui. Onde é que estava o ponto de entrada? O ponto de entrada estava num candle que fechasse acima desse ponto. O mercado fechou aqui acima do ponto, só que não respeitava o filtro. Tá? Então acabou sendo acionado o trade aqui. Tá? Pelo setup 3. É isso? É isso. Tá? Então eu me despeço, desejo um bom final de semana a todos. Daqui quantos minutos, Stormer? Position. 30. 5 minutos? Ah, legal. Então, daqui a pouquinho, quem está acompanhando ao vivo, peraí. Stormer já está chegando para a avaliação dos gráficos semanais. Quem acompanha a gravação, procura aqui no nosso canal o Chat Position. Bom final de semana.